Como nós vimos nos últimos vídeos, os eucariotas são organismos formados por células bastante complexas e nós já vimos como algumas das organelas dos eucariotas se formaram. Então, estruturas como o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, o lisossomo, vesículas e a membrana do núcleo provavelmente se formaram a partir de projeções da membrana inicial das células eucariotas e a partir dessas projeções e especializações da membrana acabaram dando origem a esses diferentes tipos de organelas, desempenhando uma série de funções, incluindo produção de lipídios, proteínas, realização da digestão celular e movimentação celular. Outras estruturas nós já vimos, ou como elas já estavam presentes nos procariotas, então o citoplasma, os ribossomos e o citoesqueleto, ou vimos a evolução dessas estruturas, como o centríolo, ou vimos muito brevemente a origem de algumas estruturas que formam essas organelas. Então, por exemplo, o nucleolo, ele é uma estrutura formada por RNA ribossômico e algumas proteínas. Então, ele provavelmente foi uma estrutura que se formou a partir de uma agregação dessas moléculas e atualmente ele desempenha uma função na produção do ribossomo. Mas existem alguns tipos de organelas que apenas vimos muito brevemente e que tiveram uma origem muito mais distinta do que essas outras. E são basicamente as mitocôndrias, os plastos e alguns outros tipos de organelas que veremos nesse vídeo. E basicamente eles são organelas que desempenham uma série de funções, incluindo realização de metabolismos da célula eucariótica e produção de energia. Então, muitas dessas organelas possuem uma série de sistemas de proteína que acabam atuando na produção de ATP a partir de compostos básicos. Então, por exemplo, o cloroplasto, ele tem uma série de proteínas que atuam a partir da água, ele obtém átomos de H+, que eventualmente são enviados para formar o ATP e produzindo como um subproduto o oxigênio. Daí temos o processo de fotossíntese que depende da ação da luz. Em contraste, a respiração celular que acontece nas mitocôndrias envolve um processo distinto, onde a partir de elétrons passando nessas proteínas, há uma absorção a partir de um composto de hidrogênio e o gás oxigênio, que atrai esses elétrons, levando à formação de água. Daí a importância do oxigênio como um receptor de elétrons para a respiração celular. Então, esses processos são basicamente de vital importância para a célula e eles acontecem nesses tipos de organelas. E aí que está. Hoje, o consenso atual é de que essas organelas provavelmente se originaram por endossimbiose, que foi, em algum ponto durante a evolução, o ancestral das mitocôndrias, que seria uma bactéria livre, e o ancestral dos cloroplastos e dos plastos em geral, que seria uma cianobactéria, teria sido inserido, absorvido pelo ancestral dos eucariotas, e a partir daí essas células passaram a coevoluir em simbiose com o ancestral eucariota, dando origem às organelas das mitocôndrias e dos plastos e algumas outras que veremos nesse vídeo. Mas como que esse processo aconteceu e como esse conceito de endossimbiose acabou sendo proposto pelos pesquisadores atuais? Então, aqui uma breve explicação. O conceito de endossimbiose já tinha sido proposto há vários anos, desde o começo do século XX, e um dos primeiros proponentes foi Andreas Simper, mas foi Konstantin Beneskov que foi o primeiro a elaborar isso de forma mais científica, e a sua proposta inicial era de que tanto os cloroplastos quanto o núcleo das células eucariotas teria se originado por um processo de endossimbiose, como descrito nesse modelo, nesse diagrama desenhado por ele próprio. Isso em 1905. Posteriormente, outros autores, o Ivan Wallin e o Paul Poche, teriam sido os primeiros a propor que a mitocôndria em si teria uma origem de endossimbiose, e foi Boris Kozo-Polianski que acabou avançando mais esse conceito ao elaborar um mecanismo e uma proposta de um processo darwiniano para manter essa estrutura, uma vez que ela tenha se formado por endossimbiose. Ele propôs isso pela primeira vez em uma palestra em 1921, mas ele acabou divulgando mais essa ideia em um de seus trabalhos em 1924, que foi traduzido para The New Principle of Biology, a Essay on the Theory of Symbiogenesis. E a ideia, por um bom tempo, foi bastante colocada como uma proposta interessante, mas ela não foi muito levada a sério de endossimbiose. Isso começou a mudar a partir dos anos 60.
Então, com uma série de trabalhos em microscopia eletrônica feito pelo Hans Ries, nós tivemos melhores evidências das estruturas da mitocôndria e dos cloroplastos e outros plastos. E, principalmente, em 1967, foi publicada um trabalho pela Lynn Margulis, On the Origin of Mitosis Cells. Esse trabalho acabaria depois sendo divulgado com uma série de trabalhos da Lynn Margulis, incluindo o livro Symbiosis in Cell Evolution, onde ela acabaria não só acumulando uma série de evidências que suportariam a endossimbiose, e ela acabaria divulgando de forma mais ampla para o público geral o conceito de endossimbiose, ao ponto que hoje o nome de Lynn Margulis é quase inseparável do conceito de endossimbiose. Ela é foi uma das principais divulgadoras do conceito ao público geral, e inicialmente a proposta dela não era só de que as organelas como as mitocôndrias e os plastos se originaram de endossimbiose, mas sim que várias outras organelas dos eucariotas teriam se originado a partir disso, como, por exemplo, os flagelos, algo que hoje sabemos que não é o caso. Então, tanto os flagelos quanto o núcleo, que foram antigamente propostos de origem à endossimbiose, hoje sabemos que, na verdade, são estruturas que se formaram por outros mecanismos, os flagelos por projeção de membrana, atuando por efeito do citoesqueleto, já estruturas como, por exemplo, o núcleo, como vimos nos últimos vídeos, eles provavelmente eram a membrana externa inicial do ancestral dos eucariotas. E aí o que acontece é o seguinte: quando pegamos, por exemplo, as mitocôndrias possuem uma série de estruturas, em particular elas têm uma camada de duas membranas, e nelas ocorrem as reações químicas do ciclo do ácido cítrico, que já vimos também nos vídeos anteriores. E acontece que esse ciclo é bastante comum em uma série de grupos de bactérias, e quando pegamos isso, e os vários compostos que formam as mitocôndrias, vemos uma série de evidências que suportam a origem bacteriana delas. Em particular, a presença de um DNA circular, como nas bactérias, a presença dessa membrana interna, o que indica que provavelmente elas foram células que foram inseridas dentro da célula eucariótica, e aí a membrana interna seria a membrana original e a membrana externa seria uma membrana originária da membrana dos eucariotas, que teria engolfado o ancestral da mitocôndria. A presença de ribossomos próprios semelhantes ao das bactérias e a presença de um citoesqueleto por proteínas de FTSZ, que, como nós vimos nos últimos vídeos, são proteínas que atuam na fissão binária das bactérias e que estão presentes nas mitocôndrias e também nos plastos. Então, muitas dessas mesmas evidências também se aplicam aos plastos. E aí o que acontece? É bem interessante que quando nós comparamos o genoma das mitocôndrias, nós vemos que ou elas são colocadas como um grupo irmão das alfa-proteobactérias ou como dentro do grupo das alfa-proteobactérias. E esses são um grupo de bactérias que atuam numa série de casos de simbiose com outros organismos e que, inclusive, atuam como parasitas intracelulares, alguns representantes desse grupo, incluindo aqui. Como podem ver, essa aqui é uma imagem que foi tirada de uma fotografia que mostra várias dessas proteobactérias, incluindo parentes da mitocôndria por testes genéticos, envolto a uma célula de uma arqueia. Mas não é qualquer arqueia, é uma arqueia asgardiana, que é uma das arqueias que mais se aproximam geneticamente dos eucariotas. Então, essa proximidade, essa relação simbiótica é algo que já está presente nos grupos mais aparentados das mitocôndrias e dos eucariotas. E aí, achados como esse, inclusive, evidenciaram uma crítica ao modelo que nós tínhamos de como a mitocôndria foi inserida inicialmente nos eucariotas. Porque a proposta inicial seria de que a mitocôndria era uma bactéria livre que foi engolfada por algum eucariota e ela acabaria se tornando uma organela nesse processo. Mas esse modelo já não é mais aceito com base nesses estudos dessas bactérias e dessas arqueias asgardianas. Na verdade, hoje, o consenso é que provavelmente havia um sistema de relação simbiótica entre esses grupos de arqueias e esses grupos de bactérias, trocando compostos químicos entre eles, e com o passar do tempo, as arqueias teriam evoluído um sistema de projeções de membrana que poderiam ter atuado para facilitar o processo de trocas de compostos químicos ou atuar como uma proteção temporária dessas bactérias ou para facilitar a fixação delas, e eventualmente essas projeções envoltas
dessas bactérias acabariam dando origem às várias organelas membranosas e as bactérias eventualmente passariam a ter uma vida obrigatória dentro dessas estruturas. Então, a partir daí, nós teríamos um processo que levaria à evolução do sistema de mitocôndrias e do sistema de organelas. Foi um sistema que coevoluiu durante todo esse processo, já na raiz dos eucariotas. E não só isso, hoje, para suportar isso, por muito tempo achávamos que havia alguns grupos de eucariotas que não tinham mitocôndrias e que a ausência de mitocôndrias nesses grupos indicava que eles se divergiram dos outros eucariotas antes da entrada da mitocôndria, mas hoje nós sabemos que esses grupos, principalmente os metamonada, eles são grupos que perderam a estrutura de mitocôndria ao longo da evolução, e nós sabemos que mesmo esses grupos que não têm uma mitocôndria, podem ainda ter estruturas que se originaram da mitocôndria. Então, por exemplo, os hidrogenossomos, eles são estruturas que se originaram a partir de mitocôndrias que perderam várias dos seus componentes e que atualmente ainda atuam na produção do ATP e na produção de hidrogênio. Então, essas estruturas ainda estão presentes em algum desses eucariotas e já outros acabaram perdendo, inclusive, hidrogenossomos, mas ainda tem genes que indicam a antiga presença de mitocôndrias nesses grupos. Então, o que acontece é o seguinte: quando nós pegamos, embora a mitocôndria ela tenha se originado de forma sem ser um processo de fagocitação, quando nós pegamos os outros grupos de organelas que se originaram por endossimbiose, provavelmente elas se originaram de fato por engolfamento. Então, à medida que nós tivemos a evolução dos eucariotas mais complexos, a evolução de um citoesqueleto mais complexo neles e a evolução de um sistema de membranas mais complexo, podemos ter a eventual capacidade de predação. E com a evolução de uma predação, foi possível a absorção de diferentes bactérias que, eventualmente, se algumas não fossem digeridas, elas poderiam acabar atuando na troca de compostos químicos com a célula eucariótica. E isso explica por que nós vemos muitos casos de endossimbiose dentro do grupo dos eucariotas, como veremos agora no restante do vídeo. Então, um desses grupos organelas que acabou dando origem por meio desse processo de eucariotas engolfando bactérias são os plastos. Então, os plastos eles são uma série de organelas que estão presentes em algas e plantas e eles podem desempenhar uma série de funções e normalmente os plastos eles acabam nas células de vegetais, de algas, eles acabam se especializando para cumprir diferentes funções. Então, dentre elas, nós temos os cloroplastos, que são os mais famosos e que realizam a fotossíntese, mas temos também os cromoplastos, que sintetizam e armazenam pigmentos, os gerontoplastos, que controlam e desmantelam o aparelho fotossintético durante, por exemplo, a senescência das plantas, quando elas param de realizar a fotossíntese temporariamente. Os amiloplastos, que armazenam amido e também detectam a gravidade, o que ajuda no geotropismo, que é quando plantas detectam um padrão de gravidade para o seu crescimento. Os elaioplasts, que armazenam gordura, os proteinoplastos, que armazenam e modificam proteínas, e os tanossomas, que armazenam compostos químicos como taninos e polifenols, que têm uma série de funções em plantas. Todas elas são estruturas que se modificaram a partir desses plastos iniciais. E o que acontece é assim, quando nós pegamos esses plastos, nós vemos que eles têm uma forte similaridade com cianobactérias. Em particular, hoje sabemos que a vasta maioria dos plastos se originaram de um único evento de endossimbiose que envolveu um grupo de cianobactérias absorvidas por eucariotas. Em particular, os testes genéticos colocam o grupo das Gloenomargarita lithofora como sendo o grupo e a espécie de cianobactéria mais evolutivamente aparentada com os plastos atuais, e esse evento de endossimbiose aconteceu entre 1,9 e 1,4 bilhões de anos atrás. Mas existe uma exceção, que são os plastos presentes no gênero Paulinella, que é um grupo de algas, de ameboides, que eles têm um plasto que foi absorvido de forma independente. Então, a absorção deles provavelmente aconteceu entre 140 e 90 milhões de anos atrás, bem mais recente. Então, são dois eventos distintos do que a gente chama de absorção primária desses ancestrais dos plastos. E por que primária? Porque esse foi um evento onde um eucariota absorveu uma cianobactéria livre. Mas nós tivemos também eventos de endossimbiose secundária e terciária,
quando alguns eucariotas absorveram alguma alga unicelular eucariota, digerindo ela, mas mantendo estruturas de plastos. Então, isso acaba sendo evidenciado com a presença de plastos tendo não duas membranas na superfície da bactéria inicial e da membrana que forma a estrutura vinda do eucariota que absorveu a bactéria, mas uma terceira membrana, ou mesmo uma quarta membrana, desses outros eventos de endossimbiose que aconteceram depois. E isso fica evidente quando vemos a árvore evolutiva dos plastos, que mostram que, a partir do plasto que daria origem às várias espécies de grupos de plantas, nós tivemos uma reabsorção dele por outros grupos, principalmente dinoflagellata. Dinoflagellata é um grupo que mais acontece esses eventos de absorção de outros plastos, de outros organismos eucariotas. Então, casos de endossimbiose secundária ou mesmo terciária acontecendo nesses grupos. Mas isso aconteceu muito e, hoje, boa parte dos plastos que nós temos acaba em uma série de outros grupos fora das algas e fora das plantas foram absorvidos a partir desses mecanismos, incluindo alguns plastos que atualmente estão sendo absorvidos por grupos de animais. Então, por exemplo, corais ou algumas espécies de lesmas que absorvem esses algas livres, que são eucariotas, estão atualmente em um processo evolutivo absorvendo plastos, mas ainda não é um processo obrigatório em que elas mantêm esses plastos a vida inteira. Elas ainda têm que, de vez em quando, absorver os plastos do ambiente externo para manter eles ao longo do um tempo de vida. Elas ainda não têm capacidade de manter esses plastos durante toda a vida. Então, ainda não temos uma endossimbiose completa, de fato, nesses grupos. Mas é algo que, em princípio, poderia acabar eventualmente evoluindo, porque já vimos esse mesmo padrão em outros grupos. E aí o que acontece é o seguinte: além disso, nós também temos outros casos de endossimbiose que aconteceram independentes. Então, existe um grupo de protozoários que é os Pseudoblepharidimas, que eles são protozoários que possuem dois tipos de grupos de organelas que se originaram a partir desse processo de endossimbiose que fazem fotossíntese. Então, eles têm um conjunto de plastos que se originaram provavelmente de um desses casos de endossimbiose secundária, em que eles absorveram algas eucariotas que tinham plastos, mas eles também têm uma série de bactérias sulfurosas, roxas, que realizam também o processo de fotossíntese, mas sem o oxigênio. Elas dependem mais do enxofre nesse processo. E aí o que acontece é que quando nós pegamos os testes genéticos, nós vemos que tanto a árvore evolutiva desses desses eucariotas, e dessas estruturas de organelas atuais deles, estão enraizadas em dois eventos distintos de endossimbiose que aconteceram nesse grupo. Isso sem contar a presença também de mitocôndrias. Então, o caso é que outros eventos de endossimbiose acabaram acontecendo. Nesse grupo específico, houve um caso de endossimbiose secundária dessas algas e uma endossimbiose primária envolvendo essas bactérias sulfurosas que não estavam presentes em outros grupos. Não só isso, mais recentemente, nós identificamos um outro caso que é dos nitroplastos. Então, os nitroplastos, eles são organelas que atuam num grupo de algas produzindo nitrogênio nelas. Então, os nitroplastos, eles provavelmente se originaram a partir de um conjunto de bactérias chamada UCYNA, que são bactérias que atuam na fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio é um processo químico bastante complexo e que é encontrado apenas em alguns grupos de procariotas e não está presente em eucariotas de forma natural, mas essas algas, ao absorverem essa bactéria, elas passaram a ter uma relação simbiótica com elas, então agora elas são o primeiro e o único grupo até onde, como conhecemos, de eucariota que faz fixação de nitrogênio, graças a essa bactéria que passou a viver de forma simbiótica com elas. Então esse é um outro exemplo recente identificado de endossimbiose por outro que deu origem a outro tipo de organela que não plastos e mitocôndrias. Aí o que acontece é o seguinte: todos esses processos de endossimbiose foram processos que aconteceram muito nos eucariotas e é uma tendência evolutiva grande nos eucariotas. Mas existe uma outra tendência evolutiva que aconteceu nos eucariotas bastante, que é a evolução de multicelularidade. E acontece que, ao contrário do que muitos pensam, a multicelularidade ela não é um evento evolutivo tão drástico quanto todos os outros eventos evolutivos que nós falamos até agora. Pelo contrário, ela é um evento até que bastante simples.
E principalmente ele é um evento bastante comum, ao ponto que a multicelularidade pode ter evoluído quase 50 vezes de forma independentemente em todos os grupos de eucariotas e tendo pelo menos 5 vezes evoluído de forma mais organizada em pelo menos 2 grupos de algas, em plantas, fungos e animais. E aí o que acontece é que o processo ele é tão fácil de acontecer que já foi testemunhado em tempo real em experimentos em laboratório. Então, muitos desses processos evolutivos que vimos nesses últimos vídeos, ou eventos químicos, alguns deles ainda não foram totalmente visualizados em laboratório, alguns deles ainda dependem de modelos, mas esse aqui é um evento que nós já vimos em laboratório, principalmente um grupo de algas expostas a presença de um paramécio que devora essas algas, elas acabaram evoluindo multicelularidade em resposta à presença do predador, porque aí as células das algas unidas entre si garantiriam maior chance de evitar a predação do paramécio. Então é um processo que vimos em tempo real. E, devido à grande quantidade de vezes que esse sistema evoluiu, provavelmente existem diferentes vias com que a multicelularidade pode evoluir. Já foram propostos modelos de simbiótico, em que diferentes grupos de células teriam se juntado em um sistema de cooperação e evoluído. Esse último sistema provavelmente não levou à evolução de simbiose de fato. O mais perto que temos de algo desse tipo é no caso da evolução de líquens, que eles são uma associação entre fungo e alga, mas eles não são exatamente multicelulares. Mas os outros 2 principais eventos são a evolução de multicelularidade de forma colonial e por celularização. Colonial seria uma única célula reproduzindo, mas sem as células filhas se dividirem, se separarem completamente, ainda unidas por alguma matriz proteica, algo que já vimos principalmente em grupos de protistas, como os clonoflageladas, que são o grupo mais aparentado evolutivamente com os animais. Então, os animais provavelmente evoluíram desse mecanismo. Mas temos também mecanismos de celularização, que envolvem uma célula produzindo vários núcleos sem eles serem divididos, formando uma célula multinucleada e eventualmente formando barreiras entre esses núcleos, levando à formação de células diferentes. Esse é um mecanismo que provavelmente envolve na evolução de alguns grupos, como por exemplo os bolores, alguns tipos de bolores, principalmente o organismo chamado blob, que é um organismo que tem uma série de vídeos a respeito dele, como sendo um organismo ameboide que tem, inclusive, a capacidade de realizar tarefas envolvendo movimento em labirintos, em uma série de atividades muito complexas para um organismo que é basicamente, literalmente um blob. Mas outros fatores que podem ter contribuído para a multicelularidade, para ter evoluído, envolvem o citoesqueleto mais complexo nos eucariotas, um sistema mais complexo de expressão genética envolvendo a evolução de introns, que já vimos esses 2 fatores nos últimos vídeos, a compartimentalização de células, que facilita a especialização delas no processo de eventual multicelularidade. Nós também, como vimos inclusive nesse vídeo, a presença de predadores e com a evolução de predadores tendo a capacidade de engolfar células, incluindo esse mesmo mecanismo que pode ter permitido a evolução mais intensa de endossimbiose em eucariotas, pode ter sido o fator que gerou a pressão seletiva para a evolução de multicelularidade. E também um outro fator bastante importante é a evolução do genoma por deriva genética. Por quê? Esse último ponto tem sido bastante estudado mais recentemente e provavelmente o que aconteceu foi que com a menor população de eucariotas, você teve processos de forte deriva genética, que nós já vimos em vídeos anteriores, que isso pode ter possibilitado a expansão do genoma dos eucariotas e a maior variedade de tamanhos do genoma dos eucariotas. E esse mecanismo de deriva genética, que é variações genéticas mudando de forma aleatória, abriu provavelmente espaço e possibilidade para a evolução de genomas maiores, possibilitando também a multicelularidade. Então, todos esses mecanismos provavelmente podem ter atuado para aumentar as chances disso acontecer, mas houve um outro fator que pode ter sido um gatilho para a evolução da multicelularidade, que é os eventos de terra-bola de neve. Então, ao longo do éon proterozoico, nós tivemos várias glaciações que é debatido se elas levaram a um completo congelamento do planeta ou a um grande congelamento, principalmente nos eventos do Huroniano e do Criogeniano.
foram dois eventos geológicos, dois períodos geológicos do Proterozoico, onde tivemos esses congelamentos grandes, possivelmente levando a Terra bola de neve. Desses, o criogeniano, que é mais estudado, ele foi não só um único evento, mas vários eventos de congelamento distintos, pelo menos 4, incluindo o Situtian, o Marinoano, o Graskis, que provavelmente não, dificilmente levou uma Terra bola de neve, e um evento menos intenso que é o Baikonuriano. Esse último em particular pode ter tido um papel importante na explosão cambriana. Esses fatores, principalmente os dois primeiros eventos de congelamento, podem ter contribuído para criar ambientes para a diversidade e evolução dos organismos multicelulares, principalmente na linhagem dos animais. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, vários trabalhos mais recentes têm indicado que baixas temperaturas poderiam impactar na viscosidade da água, dificultando a mobilidade de células individuais. Então, organismos multicelulares teriam maior facilidade nesse ambiente, principalmente para a fuga de predadores. Então, nesse ponto, a fuga de predadores e a maior facilidade de se movimentar em um ambiente com baixa temperatura pode ter favorecido a evolução de organismos multicelulares nesse ambiente. E, além disso, a erosão por meio da formação desses glaciares de rochas levou à liberação de cobre. O cobre é um elemento químico que ajuda na formação de uma série de proteínas que atuam na mitigação da toxicidade de oxigênio e na formação de componentes como o colágeno. O colágeno sendo uma matriz que, nos animais, pelo menos, atua na fixação das células, entre elas para formar organismos multicelulares. Então, esses vários mecanismos podem ter atuado para a diversidade dos organismos multicelulares. E hoje, graças a esses eventos de multicelularidade e graças a esses eventos de endossimbiose, boa parte da diversidade dos eucariotas hoje acabou se diversificando e dando origem à complexidade de organismos, incluindo organismos multicelulares, como eu e você que estamos vendo esse vídeo. E nos últimos vídeos, nós focamos mais na questão da evolução dos organismos celulares, mas no próximo vídeo vamos voltar um pouco de volta ao aspecto da química pré-biótica para tentar responder a questão que é: será que de fato a química, todos esses processos de química que nós vimos nos últimos vídeos, dependem só de alguns tipos de moléculas específicas, ou a química para a origem da vida pode depender de outras moléculas como silício ou outros tipos de aminoácidos? Isso que veremos no próximo vídeo sobre químicas alternativas. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.